Boa noite aos colegas petroleiros, homens e mulheres aposentados ou ainda trabalhando e que vivem um momento de dificuldade em função da pandemia e em função dos graves e enormes problemas que a Petrobras vem causando tanto aos petroleiros da ativa quanto aos aposentados. Começamos aqui mais um vídeo para conversarmos sobre a Petrobras, as privatizações, a MS e a política de governo em relação à Petrobras e às privatizações. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020 e são aproximadamente 18 horas. Quando falamos em Petrobras, não podemos e não devemos jamais esquecer o quanto e o que ela representa para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro, para a nação Brasil e o quanto também é do interesse do capital estrangeiro, de grandes empresas estrangeiras, ter a Petrobras como sendo delas. A Petrobras é uma das poucas empresas no mundo que retira petróleo em lâminas d'água super profundas, em lâminas d'água abissais e que também retira petróleo da camada do pré-sal. Talvez, até onde eu tenho conhecimento, é a única. Portanto, não se trata de qualquer empresa. Se trata de uma empresa enorme, uma empresa valiosa e o valor da Petrobras não é somente o valor expresso nas ações que a Petrobras tem na Bolsa de Valores ou no valor das ações que a União detém da Petrobras. O valor da Petrobras é muito, mas muito maior do que esses valores quando olhamos para a Petrobras e enxergamos na Petrobras a garantia, a possibilidade de ser um agente promotor, como ela sempre foi, de progresso, sustentabilidade econômica e desenvolvimento do Brasil. É uma empresa, como algumas outras, estratégica ao governo e ao Estado brasileiro e principalmente e particularmente ao povo brasileiro. A Petrobras criou tecnologia, formou profissionais, elevou o nível e a qualidade desses profissionais, quando no Brasil não existia sequer formação para engenheiros de petróleo. A Petrobras fazia concursos e depois se passava 1 ano, 2 anos sendo treinado especificamente para se trabalhar naquilo que era necessário e que a Petrobras demandava. Não é qualquer empresa que faz isso e é por isso que a maioria ou todos os empregados da Petrobras vestem a camisa, porque é como nós irmos para a escola primária, para o ginásio, para o científico, como se dizia antigamente, e fazermos ali grandes amizades que levamos para a vida inteira. Na Petrobras também é assim. Mas é muito mais, é um sentimento de pertencimento, é um sentimento de nacionalidade, é um sentimento de brasilidade, é um sentimento de que você está fazendo algo de positivo, não apenas para você mesmo ou para a própria Petrobras, mas para milhões de brasileiros. Você está trabalhando para engrandecer, para o desenvolvimento do Brasil, e isso não tem preço. Quando dizem que os empregados da Petrobras têm um espírito de corpo muito grande, é verdade, porque quando você passa 30, 40 anos numa empresa, você passa a amar, passa a se dedicar, a tua vida passa a ser a Petrobras. E isso aconteceu com a maioria, ou com todos, eu diria, os empregados da Petrobras que entraram na década de 60 na Petrobras, década de 70, de 80 e década de 90. Talvez, inclusive, os que entraram na década de 2000, né? Porque essa geração é um pouco diferente das anteriores e talvez não tenha tanto
como é que se diz, tanto apego, e também porque ele talvez ainda não tenha tido tempo de amadurecer o seu amor pela Petrobras e de entender a grande variedade de interações que a Petrobras tem com o mercado, com os brasileiros, com os funcionários ou empregados da Petrobras, os cientistas que trabalham no SEMPES, que também são empregados da Petrobras, a grande família petroleira e a felicidade que cada uma dessas pessoas tem em ser um petroleiro ou um petroleiro aposentado da Petrobras. Já disse no vídeo que quando você pergunta a um aposentado petroleiro o que ele está fazendo, ele diz, eu sou petroleiro aposentado, sou Petrobras petroleiro aposentado. Isso denota, transforma totalmente as motivações, as razões e o viés que um petroleiro dá ao pertencimento a ser brasileiro e fazer parte de uma nação de empregados que deram e suaram a camisa para fazer da Petrobras a grande empresa que ela é. E hoje, esses petroleiros que já estão aposentados e muitos que ainda estão trabalhando, estão preocupados com o desmantelamento, com o esquartejamento, com a grande patifaria que está sendo feita com a Petrobras por um governo que está de passagem, com certeza um governo democraticamente eleito, claro, nenhuma dúvida quanto a isso, mas um governo que tem um pensamento de reformar o Estado sem levar em consideração questões de extrema vulnerabilidade, que são questões cruciais, como a questão de você ter petróleo e manter esse petróleo como uma commodity estratégica dentro do país, vender quando você pode ganhar mais e vender menos quando você está ganhando menos. Essa filosofia de vender a Petrobras recortada aos pedacinhos está fazendo da Petrobras um monstrinho. Qualquer empresa de petróleo que se preze trabalha de forma integrada, trabalha do poço ao posto. É assim na Shell, é assim na Esso, o Exxon, é assim na Texaco, ou era assim na Texaco, na Repsol, e na Eni, na Itália, na Total, como é que chama? Na França e na Saudi Aramco também. Toda a cadeia do petróleo é trabalhado por essas empresas. E por quê? Porque essas empresas vivem no mercado onde há uma grande concorrência. Às vezes o preço do barril sobe, outras vezes o preço do barril baixa. Mas vamos olhar aqui para dentro do mercado e verificar, desde o governo passado, quando o Pedro Parente foi presidente da Petrobras, o que aconteceu? Aconteceu que começaram as privatizações dissimuladas e começou-se a se usar de mecanismo que não fazem bem nem à Petrobras e muito menos ao Brasil como nação. Implantou-se uma política chamada PPI, Preço de Paridade Internacional. O que é isso? Isso significa que o preço que a Petrobras vai cobrar pelo petróleo extraído na bomba, quando ela vende gasolina ou quando ela vende querosene, quando ela vende gasolina de aviação ou óleo diesel, terá que forçosamente ter paridade com o preço do mercado internacional, porque é preciso fazer essa política para que as empresas que importam e vendem petróleo no Brasil não tenham prejuízo com esse tipo de importação. Ora, vamos avaliar essas variáveis de importação e exportação e as variáveis do mercado brasileiro. Eu produzo petróleo que hoje garante o abastecimento pleno, eu, Petrobras, do mercado brasileiro e ainda dá para exportar. Então, não preciso importar petróleo, a não ser, como acontece, para fazer um mix, um blend, para ter uma melhor qualidade no produto que eu vendo no mercado brasileiro. Isso
passou a ocorrer menos com o petróleo do pré-sal. Mas antes havia essa importação para fazer um blend para que nós pudéssemos oferecer produtos melhores. Muito bem. Dito isso, qual é a necessidade de eu ter preço com paridade internacional? Nenhuma, tendo em vista que o petróleo é extraído aqui, o petróleo é refinado aqui no Brasil, é distribuído aqui no Brasil por empresas brasileiras e é vendido também aqui por empresas brasileiras ou empresas que estão no Brasil. Portanto, não há necessidade nenhuma de ter preço em paridade com o mercado internacional. Se, eventualmente, eu preciso fazer algum ajuste devido à importação de uma parte desse petróleo ou de uma parte dessa gasolina que eu importo para fazer frente a essa necessidade de um mix, que me parece, salvo engano, não mais haverá em função da nova gasolina que será oferecida ao mercado. Gasolina essa produzida pela Petrobras. Então, não há nenhuma necessidade de ter essa paridade com o mercado. Mas, então, Ângelo, por que se estabeleceu essa prioridade ou essa paridade de preço com o mercado internacional? Para atender às empresas estrangeiras, para atender o mercado externo. Mas como assim? Sim, houve uma forçação de barra, houve uma negociação, não sei quem a fez, mas houve com toda certeza, porque ninguém faz nada sem ter motivação para fazer, e a Petrobras foi orientada a praticar essa forma de comercialização. Ora, essa forma de comercialização, essa forma de vender produtos derivados do petróleo, só é boa para quem não produz petróleo, como a Petrobras. Ora, se somos uma nação independente, se somos uma nação economicamente resolvida como deveríamos ser, precisamos também ter independência econômica para resolver nossos problemas como tecnicamente devem ser resolvidos e não resolver os problemas para dar satisfação a quem quer que não seja o povo e a nação brasileira. Bom, mas isso é um papo muito longo. Estou só explicando para você o que está por detrás dos problemas que estamos vivendo enquanto petroleiros, enquanto aposentados ou enquanto colegas que ainda estão na ativa. Dito isso, vamos focar no que interessa. Esse ou essas questões são o pano de fundo para privatizar a Petrobras, porque o ilustre ministro da Economia, que não é sequer o ministro das Minas e Energia, mas é o que de fato manda no Brasil, orienta e resolve tudo da maneira que ele deseja. E colocou na Petrobras, agora parece que também vai colocar no Banco do Brasil, alguém que fará o esquartejamento do Banco do Brasil e venderá também aos pedacinhos o Banco do Brasil. Mas esse esquartejamento na Petrobras já é uma prática, foi assim que venderam a TAG, foi assim que venderam a NTS, foi assim que venderam a BR Distribuidora, assim que irão vender a TBG e assim pretendem também vender as refinarias. Ora, a partir do momento que não existe mais monopólio de absolutamente nada no país, ninguém está impedido de ter um gasoduto, ter um oleoduto, ter uma refinaria, ter uma transportadora de gás ou uma transportadora de derivados de petróleo ou o que quer que seja. Mas é lógico que é muito melhor eu comprar uma refinaria já com os preços do ativo muito menor do que o mercado poderia pagar, e principalmente preciso fazer com que, na teoria macroeconômica e neoliberal do Paulo Guedes, o preço dessas refinarias e dos ativos da Petrobras seja o mais convidativo possível. O que significa ser o mais convidativo possível? Significa ser barato em termos de investimento
e não ter problemas de ordem trabalhista, como, por exemplo, plano de saúde, como, por exemplo, Petros. E é por isso que nós estamos sofrendo e é por isso que nós estamos apanhando. Naturalmente, você já deve ter se dado conta que a razão de todo o sofrimento, de toda a amargura, de todos os problemas que a direção da Petrobras, que não é de petroleiros, é de gente exógena, gente totalmente fora do contexto petroleiro, está criando enormes dificuldades para fazer um acordo decente no acordo coletivo de trabalho e tratar da AMS. Porque, a rigor, eles querem se livrar da gente. Eles não querem resolver um problema. Quando se negocia, por exemplo, no acordo coletivo de trabalho, estão negociando o teletrabalho. Aí, o gerente executivo de RH, Cláudio Costa, que não é petroleiro e que ganha uma baita fortuna por mês, para agradar ao seu presidente, que também não é petroleiro, que está lá no estado de São Paulo, ali onde tudo acontece em relação, estava lá um famoso senhor que estava se escondendo, e também estava lá o nosso ex-presidente também com um sítio em Atibaia, finalmente chegou. Então está lá o Castelo Branco em Atibaia, dando um aumento de 400% aos gerentes executivos da Petrobras para que não discordem das premissas que ele coloca e para que façam o mais rápido possível o que é desejo desesperado do ilustre Paulo Guedes, que quer a todo custo privatizar tudo muito rapidamente a custo de banana. É isso que está por detrás das negativas recorrentes de se fazer um acordo justo, um acordo de cavalheiros para com empregados que suam a camisa da Petrobras, porque não há interesse em manter a memória técnica da Petrobras, o conjunto de empregados da Petrobras que conhece a Petrobras e vender a Petrobras da forma mais rápida possível e sem o que eles chamam de penduricalhos, empregados que estão na Petros e no plano de saúde. Por isso, se cria uma associação sem fins lucrativos, se quer transformar uma MS gerenciada por RH numa associação sem finalidade lucrativa, dizendo a você, dizendo para mim, que custará mais barato do que hoje. É claro que não vai custar mais barato, é claro que vai custar muito mais caro, é claro que tem enormes armadilhas, como nós já sabemos e conhecemos, pois coisa igual foi feita no Caixa Saúde, onde, depois de ter sido criada essa associação, se criaram também outros planos de saúde dentro do mesmo plano de saúde para os executivos, para os diretores, e para a peãozada sobra o osso para roer. Nós não queremos isso e resistiremos para que isso não aconteça. E você precisa colaborar. Como? Assinando um documento que está correndo todos os grupos na internet, que dará embasamento a ações políticas junto a deputados, senadores e ministros em Brasília para atuar politicamente. Um abaixo-assinado que pede que a AMS seja mantida como ela é hoje, gerenciada pelo RH. Isso é importante para a Petrobras, independentemente da Petrobras, como não sei como ela vai ficar dentro de 2, 3, 4, 5 anos, mas com certeza o custo é muito menor para a Petrobras hoje, ela permanecer do jeito que é, e com certeza é muito bom para a gente ela permanecer gerenciada pelo RH, porque o custo será muito menor e será igual a todos, a oferta de serviço será igual para todos. É isso que faz a grande diferença, é você entender por que essas coisas estão acontecendo. E
para fechar o nosso tema, os dois temas de hoje, o acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho foi firmado o ano passado para vigir até agora em setembro, começa agora a discussão agora em agosto, e foi firmado junto ao Superior Tribunal do Trabalho, numa negociação, numa mediação feita pelo Superior Tribunal do Trabalho, e ficou-se de ser criado um grupo, ficou acordado que seria criado um grupo pela Petrobras, onde estudariam formas de melhorar a assistência médica multidisciplinar, a AMS. E a Petrobras chegou com o pacote pronto, disse, olha, a AMS que eu quero é essa. É uma associação. Oh, caramba, nós ficamos de discutir. Por que não discutir com a gente? Por que não verificar realmente qual é a melhor opção? Isso não interessa para a Petrobras. Porque o intuito dessa gente que está dirigindo hoje a Petrobras é extrair a fórceps da força de trabalho dos aposentados o que eles desejam. E o que eles desejam não é o melhor para a força de trabalho, não é estar de bem com a força de trabalho, é fazer a força de trabalho fazer o que eles desejam. Sabe, tem uma coisa interessante que se fala muito por aí, se você quer ver como alguém que é dependente seu, apesar do maltrato que você fizer dele ou para ele, ele vai continuar te seguindo. Arranca todas as penas de uma galinha enquanto ela está viva. E depois oferece para ela milho para ela comer. Toda ensanguentada, toda despedaçada, só de imaginar isso eu já fico passando mal. Ela vai te seguir cegamente porque você está dando de comer para ela. É assim que eles estão nos tratando, fazendo-nos parecer pedintes, quando na verdade somos os responsáveis por essa grande empresa chamada Petrobras. E eles, que estão aí de passagem, como qualquer outro governo, se dizem donos da Petrobras e pretendem fazer com ela, com a Petrobras, o que eles quiserem. Não aceitaremos, mas não aceitaremos mesmo. E existe uma coisa ainda muito grave a ser discutida no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho, que está relacionado ao teletrabalho. O teletrabalho não é essa maravilha que todo mundo apregoa. Ela é uma ótima opção se você não tem condição de se dirigir ao seu trabalho, ao seu escritório, à sede da Petrobras ou a um dos escritórios da Petrobras e fazer o trabalho como deve ser feito. Então vira uma opção para poder desenvolver um trabalho à distância. Mas não é algo que se deseje que seja a opção a ser utilizada ao invés do trabalho in loco. Então, muita atenção com esta pretensão, não apenas da Petrobras, mas de muitas empresas que pretendem utilizar o teletrabalho como quase uma forma definitiva de tratar o trabalho. Trabalho não se trata assim. Trabalho é feito em ambiente de trabalho. É preciso ter harmonia, respeito, é preciso olhar como tratar dessa gente que trabalha e produz para você, é preciso tratar bem desses trabalhadores e remunerá-los igualmente. Não pode, não deve ser tratado à parte, porque teletrabalho também é trabalho. E assim deve ser tratado. E assim pedimos aos nossos colegas da Ativa que resistam, não desistam de jeito nenhum. Não podemos fazer com que o neoliberalismo, que já foi dizimado em outros países, tome conta do Brasil. Democracia é, acima de tudo, respeitar obrigações e deveres. Não é trocar todas as obrigações não é trocar todos os deveres
ou todos os direitos por obrigações, como já disse, o brasileiro terá que optar entre ter trabalhos e ter direitos. Não é assim que funciona nos Estados Unidos, não é assim que funciona na Europa, não é assim que funciona no Canadá ou na Austrália. Funciona com direitos garantidos pela lei e direitos garantidos tanto ao trabalhador quanto ao empresário. Então, vamos com calma, vamos lutar muito e não desistir de que temos direitos porque somos trabalhadores, seres humanos e fizemos essa grande empresa que se chama Petrobras. E mais, essa grande empresa não é do governo, essa grande empresa é do Estado, é da nação brasileira, é dos brasileiros. Não pode um governo, mesmo que democraticamente eleito, fazer o que está fazendo com a Petrobras e com outras estatais. É preciso ter respeito pela história de cada uma dessas empresas e pelo Brasil, pelos brasileiros. Somos aproximadamente 230 milhões de brasileiros que almejamos ter os mesmos direitos, a mesma qualidade de vida que apenas 20% da nação brasileira tem e que poderíamos, sem dúvida nenhuma, ter se os políticos, principalmente, observassem as regras de convivência, de ética, honestidade e respeito às leis. E enquanto nós formos brasileiros e formos responsáveis por aquilo que fazemos, queremos que nos respeitem como tal, como pessoa, como técnico, como ser humano, como brasileiro, como petroleiro e, acima de tudo, dentro dos ditames legais. Não desejamos que empresas como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, SEDAI, Casa da Moeda e outras empresas estratégicas ao desenvolvimento brasileiro sejam entregues ao capital internacional. O ilustre ministro que está aí, as experiências que ele tem, que ilustram o currículo profissional dele, não recomendam que ele fosse ministro da Economia do Brasil e que tampouco ele fizesse o que está fazendo no Brasil, que é uma cópia do desastre econômico, social que o Chile está vivendo já nesse momento. Eu recomendo muito que os senhores colegas procurem o que está acontecendo com a Previdência Pública no Chile e com a economia chilena. O ilustre ministro ajudou a criar tudo que está sendo motivo de reclamação, motivo de grande preocupação, motivo da derrocada do Chile hoje. Então, não se iludam, procurem conhecer os fatos e ter a clareza de que não importa em quem você votou no passado, não importa em quem você votou agora para presidente, governador ou prefeito, o que importa é ter noção exata do que está acontecendo e, de forma clara, de forma cristalina, saber que o Brasil necessariamente precisa ser dos brasileiros. E é isso que o governo tem que defender, com unhas e dentes, e não o contrário, como está acontecendo, principalmente e decididamente na economia. Compartilhe esse vídeo, assine o canal, vamos aumentar essa corrente do bem e vamos levar informações a todos que precisam para que possamos ter melhores decisões. Te vejo no próximo vídeo.